Fala pessoal, meu nome é Daniel, sou um dos especialistas em investimentos aqui do Vai Pelos Fundos e o vídeo que você vai ver é um dos vários vídeos que a gente faz sobre fundos imobiliários e outros fundos geradores de renda. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Fundo de papel, Kiko, aqui eu separei alguns aspectos, tá? Para a gente considerar. Será que é hora realmente poder encher o carrinho de fundo de papel? Será que eu devo mirar o meu canhão para fundo de papel, olhando o meu portfólio como um todo? Claro, quero saber muito sua posição, quero muito a ideia do Kiko. Mais alguns aspectos aqui que a gente tem que considerar, né? A expectativa de mercado, que a gente vai trazer agora, o IPCA de fevereiro, que foi super alto, foi realmente impactante. Previsão da Anbima, tá? Previsão da Anbima para os próximos 2 meses, o que a gente está vendo de inflação para os próximos 2 meses. A Anbima costuma acertar, né? Está meio próximo do que realmente depois acaba se revelando no IPCA. Desconto dentro do segmento de fundos de papel, você tem que levar isso em consideração. E a taxa média das carteiras, isso aqui foi um compilado que a gente fez, até mandei para o Kiko hoje, poxa, fizemos ali um trabalho compilado para trazer para vocês que vale muito a pena você observar. Ninguém mostra isso aqui não. Então vamos embora, Kiko. Vamos falar um pouquinho de Focus. Você já estava adiantando aí essa questão, né, da Selic, o Focus, o relatório Focus, para quem não sabe, né, o relatório de mercado, são inúmeras ali instituições consultadas pelo Banco Central para chegar numa expectativa de mercado, né? E eles dizem hoje que a Selic ela deve terminar 2025 a 15%. São 10 semanas seguidas do mercado em consenso aí para uma Selic de 15%. O câmbio fechando aí em 5,98%. O PIB, um crescimento de 1,99%, ele vem caindo aí, né? E a inflação, o IPCA, expectativa hoje de fechamento em 2025 em 5,66%. Kiko, eu sei que toda segunda-feira você faz um vídeo sobre relatório Focus. Dá um spoilerzinho aqui para a gente do que você falou no vídeo hoje, também para a galera depois passar no seu canal e dar uma olhada no vídeo completo. Assim, o relatório Focus, apesar de ter, eu já vi educador financeiro dizendo que é o que o Banco Central está dizendo. Mas vamos deixar bem claro, ele é publicado pelo Banco Central, a opinião de participantes do mercado. Ah, Kiko, quem é esse mercado? Ah, gente, o mercado é o mercado. Economistas, economistas-chefes de bancos, economistas-chefes de gestoras, administradores, gestores e analistas, e de modo geral, tá certo? São essas pessoas que são pesquisadas. E o relatório Focus sempre erra? Sim, sempre erra, e ele foi feito para errar. Ele é apenas para demonstrar a questão de otimismo ou pessimismo. Então, quando a gente olha aqui uma inflação de 5,66, a inflação de 2024 não vai fechar 5,66. Mas o que é importante é a gente ver aquela setinha que está do lado dele, para baixo. Que é mercado otimista diminui a inflação. Mas por que o mercado ficou otimista com a diminuição da inflação? Porque houve aquela, vamos dizer, a isenção das taxas de importação de alimentos que aconteceu. Então, isso impacta. É pouquinho, caiu de 5,68 para 5,66, mas impacta, e isso deixa o mercado otimista nesse sentido. A gente tem que entender o que eles viram para isso. Aí, PIB mais baixo. Confesso que isso aí é simplesmente arrefecimento da política monetária, a política econômica que a gente tem contracionista. É normal o PIB dar uma ajeitadinha. E o câmbio a 5,98 é porque eles estão olhando para fora. Olhando para fora e a desvalorização do dólar. Agora, o que chama atenção, a última e mais importante. São 10 semanas de Selic 15%. São 10 semanas que a previsão da Selic chegou. A previsão, não estou falando que a Selic chegou ao topo, mas a previsão chegou ao topo. E o mercado, ele sempre se antecipa. E eu diria que, já que você mostrou a alta do IFIX agora há pouco, é que nessas últimas 4 semanas o mercado falou, gente, realmente vai ser só 15 mesmo, vai ser mais, porque teve casas, bancos que falavam 15,5, 16, teve economista falando 17, aí o pessoal agora já está, não, realmente acho que vai 15 mesmo, aí por isso o mercado deu essa animada.
E não só prefixo, tá? Se você olhar também o Ibovespa, você também vai ver isso. Mas vamos olhar por outro lado, já que a gente vai falar de fundo de papel, que esse é o foco. Selic é 15%. Muito fundo de papel com ativos indexados a CDI. Vai pagar pouco? Vai pagar pouco. Vai pagar muito bem. Então, assim, além da inflação IPCA 5,66, é 1% a mais do que a do ano passado. Selic é 15, também é maior que a do ano passado. O fundo de papel vai pagar esse ano mais do que o ano passado. E outra coisa, as pessoas estão comprando, agora já ainda está comprando esse ano mais barato que estava no ano passado, no começo do ano. Então realmente está bem barato. Vai pagar mais, está mais barato. Boa. Exatamente, né? O Kiko já até falou um pouquinho mais desse assunto, né, do CDI, da inflação, né? Para vocês terem uma ideia, a inflação de fevereiro veio 1,31%, vou colocar aqui na tela para vocês, 1,31%, uma paulada aqui, né, de inflação, IPCA mais alto para 22 anos, tá? Então, realmente, um índice muito agressivo, muito forte. E a inflação acumulada de 12 meses chegou aqui a 5,06, né? Talvez esteja pequenininho para quem está vendo aí no celular. Inflação de 12 meses, 5,06. Essa é a nossa trajetória de inflação em 12 meses. E o que é importante você considerar, né? Olhando para frente, a expectativa, a previsão da Anbima para os próximos meses, para a gente entender como é que fica de fato, né, essa expectativa de inflação. Para o mês de março, né, o março que a gente está vivendo aqui, a expectativa inicial da Anbima é que a gente tem uma inflação de 0,58%, então bem mais abaixo, né, desses 1,31% de fevereiro. E para o mês de abril, a expectativa também lá da Anbima de 0,50%, né, 0,5% em abril. Então, claro, né, o índice ele começa a arrefecer bastante, ele fica muito mais tranquilo do que esses 1,31% de fevereiro. Mas tem um ponto importante, tá? Que é a gente observar a expectativa de curto prazo, quando a gente vai tirando os IPCAs dos meses que a gente está falando nesse ano, olhando para 2024. Então, o mês de fevereiro, a gente teve lá em 24, 0,83. Então, a gente já jogou ele fora, ele foi 0,83 em fevereiro de 24, agora 1,31%. Beleza. Para março de 24, a gente teve um 0,16%. Então, foi um IPCA bastante baixo. Como a gente falou aqui, expectativa da Anbima 0,58, tá? Um 0,58, você tira um 0,16, joga um 0,58. Para abril, a gente teve um IPCA de 0,38. A gente tira um 0,38 da conta e joga um 0,50. Então, a expectativa é que a gente possa chegar em abril, se essas previsões, né? Isso aí vai mudando, tá, pessoal? Mas essa previsão, se ela se confirmar nesse momento, a gente chega em abril numa inflação já de 5,6%. E aí o que eu sempre falo aqui no canal, Kiko, a inflação de meio de ano, né? A inflação dos meses de meio de ano, que são mais ou menos abril, maio, junho, julho e agosto, ela determina muito a inflação no Brasil. É normal que a gente tenha ali outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, meses mais altos. Tem várias questões envolvendo, né? Impostos, matrícula de escola, aumento, né, na maioria das questões que são ali indexadas ao IPCA, enfim, é realmente um período inflacionário. A gente tem as compras de Natal em dezembro, tem a questão de Black Friday em novembro, tem várias coisas que impactam realmente, né, a nossa inflação nessa sazonalidade. E a inflação de meio de ano, aí difícil, né, da gente realmente pensar que se vier um número muito alto para abril, para maio, para junho, a gente tem uma inflação mais fraca no final do ano. Geralmente o que acontece é que se nesses meses de ano vem porrada, a inflação lá na frente, como a gente viu em 2021, você bem comentou, lá na frente ela explode. Então, essa expectativa de curto prazo que eu acho que é importante do investidor observar, né, Kiko? Exato. E o que a gente vai ver? São 3 meses de IPCAs altos. Para mim, acima de 0,45 é alto, tá, gente? Antes eu falava 0,50, agora eu estou sendo um pouquinho menos. Então, a gente vai ter bons pagamentos em fundos indexados a IPCA. E também, CDI lá nas alturas, também bons pagamentos. Então, são 3 meses aí
de pagamentos bons. Exatamente. Então, são esses aspectos, né, para a gente levar em consideração essa expectativa, né, de momento aí de IPCA bastante alto. Então, beleza. Então, primeiro ponto aqui que a gente já passou. Poxa, o Boletim Focus está indicando para a gente que a gente vai ter um IPCA alto ao final do ano. Beleza. Segundo ponto importante, a gente está vendo uma expectativa de IPCA mês a mês vir realmente alta, está se cumprindo. Veio janeiro baixo pela questão lá daquele bônus de Itaipu, né? Isso desceu bastante no nosso IPCA. Aí fevereiro veio pancada e a gente tem provavelmente, né, março e abril aí com uma inflação, como o Kiko bem colocou, acima de 0,40, 0,45 já é realmente elevada. E aí a gente tem que olhar outro ponto para pensar nessa ótica. Poxa, então eu devo comprar fundo de papel? Aí a gente vai olhar para os fundos em si. E aí eu quero trazer para vocês, né, um pouquinho de questão de precificação, né? O que está acontecendo de fato no mercado? Como o Kiko bem adiantou para a gente, cara, a gente está tendo fundos nesse momento mais baratos do que estava em 2024, né? Então, olha só, eu trouxe a média do setor, né, dos fundos de papel, Kiko, do IFIX, média do IFIX, hoje negociando num PVP de 0,85, 15% de deságio. E a média de dividend yield do setor de 15,62%. E aí eu fiz esse post no Instagram, lá no Vai Pelos Fundos, né, no @Vai Pelos Fundos, segue a gente lá também. E muita gente que veio no direct e falou assim, mas espera aí, essa média aí, ela tá muito suja, né? Você tá considerando alguns fundos que estão ali negociando a 0,2, 0,3 no PVP, né? Pô, o HCTR tá com um desconto bizarro, o DEVA tá no IFIX, tá com um desconto bizarro, né? E aí, claro, o dividend yield ele vai ficar lá em cima. Esses fundos, eles acabam sujando muito a nossa base de estudo. Eu falei, então tá bom, vou fazer um novo filtro para a gente ter um pouquinho mais de coerência. E o que eu fiz? Peguei fundos com mais de 200 milhões de patrimônio, então tá aqui, tá, pessoal? Segundo estudo que a gente fez, fundos com mais de 200 milhões de patrimônio líquido, 200 milhões de patrimônio, então já é um patrimônio interessante, não é um fundo merreca. PVP até 0,75, ou seja, com um deságio de até 25%. Por que eu fiz esse filtro? Poxa, se o fundo está com mais deságio que isso, possivelmente, não é certeza, mas possivelmente ele está com algum problema. Esse fundo ele está com algum problema, por isso que ele negocia com um preço tão descontado assim. Ele deve ter alguma coisa ali para a gente observar com mais calma. Então, tentei tirar também desses fundos do estudo aqueles que têm realmente um desconto bizarro, né, que eu chamo de bizarro. E fundos apenas com mais de 500 mil reais de liquidez diária, ou seja, os fundos mais líquidos. Ficaram nesse filtro os fundos realmente que são mais negociados. Tem fundos ali que tem 30 mil, 50 mil, até fundos bem interessantes, que a gente até cita, por exemplo, lá no Instagram, né, alguém pergunta, de negociação de 50 mil, de 80 mil, mas aí eu tirei também do estudo, e aí o que ficou? O dividend yield médio ajustado, então, ele cai de 15,6% para 14,8%, cara, baita dividend yield ainda, pelo menos na minha opinião, quero ver a do Kiko. E o PVP médio ajustado, a precificação dos fundos também está interessante, está com 0,89, ou seja, faz diferença? Faz diferença. Já subiu, né, de 0,85 para 0,89, mas a gente tem mais de 10% de deságio ainda. Kiko, eu vejo muito desconto ainda nos fundos de papel, eu vejo realmente um mar de oportunidades, por isso